operador dis.js. Tá? Vamos entender esse operador, como é que ele funciona, por que a gente chama ele de dis. Dependendo da situação, né, dentro de um objeto ele vai ter um comportamento, dentro de uma função vai ter outra, mas para a gente começar aqui a entender, né, a questão da orientação a objetos, vamos tratar somente dentro de um objeto, qual a função que esse operador vai ter. Então aqui eu vou começar construindo aqui uma const chamado carro. Vamos fazer aqui então um objeto, tá? Pegar aqui então alguns atributos, colocar aqui a marca, dois pontinhos, colocar aqui né, aqui o valor, né, da nossa chave, colocar aqui um Toyota, colocar o modelo também. O modelo aqui vai ser o Corolla. E depois aqui nós vamos ter mais um atributo, né, uma propriedade, o ano aqui, tá? Colocar aqui 2022. Então essa daqui são as propriedades que a gente vai ter. E vamos ter aqui um método que vai ser mostrar info, mostrar as informações. Então eu vou chamar ele aqui de mostrar info, tá? Mostrar as informações aqui. Isso daqui vai ser uma função que a gente vai criar, tá? Vai ser uma function. Então eu não preciso colocar o nome da função, tá? Porque aqui a propriedade, né, que vai ser esse método aqui, quando a gente for utilizar a função, a gente vai chamar pelo método. Então você não precisa colocar, né, um nome para essa função aí, tá? Aqui então nós vamos colocar as informações que a gente vai apresentar ali do carro, né? No carro então a gente vai colocar assim, ó, return, fazer aqui a concatenação aqui, né, com template string para ficar mais fácil da gente entender. Vou colocar aqui carro, dois pontinhos, operador dis ponto marca. E depois aqui colocar também mais a outra propriedade, dis ponto modelo. E depois aqui o ano, dois pontinhos, e colocar, né, o dis.ano. Tá? Então na hora que a gente visualizar isso daqui lá no console log, a gente vai conseguir, né, ver aqui as informações. Eu vou colocar aqui embaixo, né, o console.log, e aqui a gente vai colocar carro.mostrar info, tá? Essa daqui são as propriedades do nosso objeto, tá? Então se você passa o mouse em cima, você vai ver que isso daqui são as propriedades, tá? Vou colocar aqui então mostrar info, né? Apesar de ser a propriedade, né? É um método, né? Uma função, então você tem que colocar aqui, né, o parênteses. Vou pedir para executar aqui então no Node.js, apertar o F5, rodar, e vai aparecer lá no terminal as informações aqui do carro, tá? Quando a gente utiliza o operador dis, né, a gente está se referenciando aqui ao dono aqui das propriedades, tá? Quem é o dono dessa propriedade aqui? É o carro, né? O objeto carro. Então aqui se a gente coloca carro, né, ponto marca, e a gente pedir para exibir, a gente vai exibir aqui então o Toyota, né? Então em vez da gente colocar, né, o nome aqui do objeto, a gente coloca aqui o dis.marca, dis.modelo, dis.ano. A gente está se referenciando a esse objeto aqui. Esse objeto aqui, carro, é o dono dessas propriedades. Então a gente utiliza aqui o operador dis para fazer essa visualização aí para a gente, tá? Então voltando aqui, né, o operador dis ele vai servir para nessa situação. Você está se referenciando então, né, ao objeto carro, né? A gente faz dessa forma porque se você criar um outro objeto depois, instanciar um outro objeto dessa classe, né? Aqui no caso a gente não fez uma classe, né? Fez aqui um objeto direto, mas ele vai vir de uma classe, né? Você vai instanciar ali ter uma instância de uma classe, né, para criar o objeto, e você vai colocar lá carro, né? Agora o outro objeto, se você fosse instanciar, né? Aqui a gente está fazendo direto, mas se fosse uma instância, você colocaria ali agora o carro 2. Em vez de você colocar carro 2.marca, você colocaria lá o dis.marca, dis.modelo, dis.ano. Aí você consegue extrair essas informações, mostrar essas informações, utilizar essas propriedades, tá? Então o operador dis ele serve para isso. Eu sei que às vezes fica confuso, né? A pessoa entender o que é esse operador dis, o que ele faz, mas ele está fazendo isso, ele está mostrando ali quem que é o dono
dessas propriedades, tá? Pensa assim então, quem é o dono dessas propriedades? Quem é o dono aqui? Né, o objeto carro. Então você se referencia então aqui ao objeto carro utilizando aqui o operador diz, tá? Nessa situação aqui funciona desse jeito, tá? E vamos se limitar hoje aqui a essa situação para a gente não misturar muitas informações aí, tá? Porque